Nesse momento, nós vamos resolver os exercícios do exame de suficiência, como solicitado pelo professor Paulo. Eu vou estar compartilhando a minha tela com vocês para que a gente possa analisar juntos as questões e para que a gente possa resolver juntos. Aqui. Bem, aqui nós temos o exame de suficiência de 2019, primeiro semestre. A questão escolhida foi a questão 7. Vamos ler. De acordo com a NBCTG 24, evento subsequente, as alternativas a seguir são exemplos de eventos subsequentes ao período contábil que se referem às demonstrações contábeis. Tais eventos subsequentes exigem que a entidade ajuste os valores reconhecidos em suas demonstrações ou reconheça itens que não tenham sido previamente reconhecidos. Exceto, aqui nós temos que prestar um pouco de atenção. Ele está pedindo para que a gente olhe as alternativas que não se encaixam totalmente no conceito de evento subsequente. As alternativas são: alternativa A, a descoberta de fraude ou erros que mostram que as demonstrações contábeis estavam incorretas. Alternativa B, o declínio do valor justo de investimentos ocorridos no período compreendido entre o final do período contábil a que se referem as demonstrações e a data de autorização da emissão dessas demonstrações. Alternativa C, após o período contábil a que se referem as demonstrações contábeis, do custo de ativos comprados ou do valor de ativos recebidos em troca de ativos vendidos antes do final daquele período. Decisão ou pagamento em processo judicial após o final do período contábil a que se referem as demonstrações contábeis, confirmando que a entidade já tinha a obrigação presente ao final daquele período contábil. Aqui, nessa questão, nós temos que analisar os itens, por isso que eu já trouxe eles aqui. Nós temos que analisar os itens do pronunciamento contábil do CPC 24, que é o item 9, sobre os eventos subsequentes. Aqui nós temos os itens e nós vamos analisar cada um deles e vamos fazer a relação desses itens com as nossas alternativas. Aqui, o item A, decisão ou pagamento em processo judicial após o final do período contábil a que se referem as demonstrações contábeis, confirmando que a entidade já tinha a obrigação presente ao final daquele período contábil. Ou seja, esse item A se refere exclusivamente à nossa questão D, ao nosso item D. Item B. Obtenção de informação após o período contábil a que se referem as demonstrações contábeis, indicando que um ativo estava desvalorizado ao final daquele período contábil ou que o montante da perda da desvalorização previamente reconhecido em relação àquele ativo precisava ser ajustado. Aqui eu não coloquei nenhuma observação porque ele não faz nenhuma relação entre esse item e os itens escolhidos aqui nas alternativas. Mas sabemos que esse é um item do nosso pronunciamento contábil. Item C. Determinação, após o período contábil a que se referem as demonstrações contábeis, do custo de ativos comprados ou do valor de ativos recebidos em troca de ativos vendidos antes do final daquele período. Ou seja, aqui o item C se refere exclusivamente à nossa alternativa C. O item D, agora. Determinação após o período contábil a que se referem as demonstrações contábeis do valor referente ao pagamento de participação nos lucros ou referente às gratificações. Esse item D é a mesma situação do item B. Ele não traz nenhuma relação nas alternativas, mas nós sabemos que ele faz parte dos nossos itens do pronunciamento contábil do CPC 24. E o item E, que diz que a descoberta de fraude ou erros mostram que as demonstrações contábeis estavam incorretas, que é justamente o nosso item A. Então, o que ficou de fora sobrando é o nosso item B, aqui. O declínio do valor justo de investimentos ocorridos no período compreendido entre o final do período contábil a que se referem as demonstrações e a data da autorização de emissão dessas demonstrações. Temos a questão 18,
do exame de suficiência desse ano de 2024, lá do primeiro semestre, que traz as seguintes informações. No ano de 2023, a sociedade XXX foi autuada por um órgão fiscal que alegava o não recolhimento de determinado imposto no valor de 7 milhões. Com base na análise do seu departamento jurídico, a sociedade empresária constituiu uma provisão no valor de 5 milhões. Ou seja, aqui nós tínhamos que, depois de uma análise, nós precisávamos ter reconhecido 7 milhões e nós reconhecemos apenas 5 milhões. E impetrou recurso administrativo ao referido órgão. Em 15 de 3 de 2024, o recurso da sociedade empresária foi julgado e o órgão fiscal determinou que a sociedade empresária recolhesse a quantia de 6 milhões. A sociedade empresária optou por não recorrer da decisão. A elaboração das demonstrações contábeis foi finalizada pelo Departamento Contábil em 28 de 2 e o Conselho de Administração autorizou a emissão de tais demonstrações em 25 de 3 de 2024, instando a decisão a decidir se a sociedade empresária XXX deveria ajustar as demonstrações de 2023 e por qual valor, você declara corretamente que a sociedade empresária XXX deve ajustar essas informações. Ou seja, nós temos aí, né, que analisar. Primeiro, a decisão ela foi tomada bem antes da autorização da emissão das demonstrações. A decisão foi em 15 de 3 e a autorização das demonstrações foi em 25 de 3. Isso é um ponto importante para analisar. Segundo ponto é que os eventos subsequentes, eles são referentes a algo que foi tomado do nosso conhecimento após o fim do exercício social, ou seja, após o fim do exercício de 2023, eles, a sociedade empresária XXX, ficou, entre aspas, sabendo dessa falta de provisão. Ainda assim, em 2023, vai ter um impacto dessa falta de reconhecimento, mas isso vai ser ajustado no ano seguinte. Um terceiro ponto é onde nós devemos fazer a análise das alternativas e tentar encontrar a melhor opção entre elas. Alternativa A, deve ajustar as demonstrações contábeis de 2023, correto, reduzindo o lucro do período e aumentando o passivo em 1 milhão. Correto. Aqui nós temos o lançamento, que vai ser a despesa com provisão de imposto em 1 milhão, porque a despesa vai futuramente diminuir o nosso lucro e a provisão vai passar a existir ali, compondo aquele valor que nós tínhamos que ter provisionado no exercício de 2023, com crédito em provisão, com contingências ou com imposto a pagar em 1 milhão de reais também, porque o nosso débito ele tem que fechar com o nosso crédito, certamente. Letra E. Deve ajustar as demonstrações contábeis de 2023, reduzindo o lucro do período e aumentando o passivo em 2 milhões. Está incorreto essa alternativa. E a alternativa C e a alternativa D, elas falam que nós não devemos ajustar essas demonstrações. Isso já começa nos dando a questão incorreta, né? Nós devemos sim ajustar para que as nossas informações, elas casem, elas se encontrem, para que o nosso balanço e as nossas demonstrações, elas possam passar total confiabilidade para os nossos acionistas, as pessoas que buscam as informações das nossas empresas. Bem, aqui mais abaixo nós temos as referências, eu vou distribuir e postar isso aqui para o professor Paulo, para ele analisar. Eu agradeço por terem ouvido até aqui.
Muito obrigada.